bem-vindo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por momentos difíceis, mas nunca passamos sozinhos. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. É muito bom você saber que o Senhor Jesus te ajuda, que o Senhor Jesus te sustenta, que o Senhor Jesus está contigo em todos os momentos. Vamos ao tema de hoje. As muitas aflições do justo. O nosso texto base está em Salmo, no número 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia, ela nos mostra que o justo não está isento de aflições. O justo não está isento de passar por lutas, por sofrimentos e até mesmo por perseguições. Existe uma outra versão do Salmo 34, 19 que fala que o justo, ele enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas, o Senhor o liberta. Aí a gente para um pouco para pensar aflições. Aflições são angústias, tribulações são aborrecimentos, aflições são sofrimentos causados até mesmo por um desgosto. É necessário nesses momentos nós termos ânimos, é necessário nesse momento nós perseverarmos na fé. É muito importante nós termos consciência que nós temos um resultado final e esse resultado final é favorável, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Atos capítulo 14, verso 22 fala assim: renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Nós vemos que nós precisamos renovar o nosso ânimo, nós vemos que nós precisamos estar sempre encorajados, nós precisamos perseverar na fé. Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3 e 4 fala: a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados do que fomos destinados para isto. Paulo, ele nos mostra, é necessário, vai acontecer, mas quando acontecer, você precisa estar alicerçado na rocha, você precisa entender que diante das aflições, nós não podemos fraquejar, ao contrário, nós precisamos passar pelas aflições, mas na glória do nome do Senhor, porque é o Senhor que vai ser glorificado e é o Senhor que vai nos sustentar. As tribulações, o nosso Senhor Jesus já nos deixa essa advertência que haveria tribulações. João 16:33, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus fala que nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ter fé, nós precisamos estar com o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, porque o próprio Jesus passou por tribulações, mas o próprio Jesus nos incentiva a termos fé, a termos coragem, porque ele venceu. E aí nós vemos ainda que Jesus nos ensina que diante desses momentos que passarmos por tribulações, por dificuldades, por aflições, a paz necessária vem dele. A paz que vem de Deus para enfrentarmos esses momentos, vem para nos ajudar, vem para nos consolar, vem para nos dar graça. E eu preciso entender que eu não posso me amedrontar nesses momentos de dificuldades. João 14:27, o nosso Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E olha, não é de qualquer jeito a paz de Jesus, não. Ele ainda fala: não vou lá dou como o mundo a dá. Mas olha a advertência dele:
Olha o conselho dele: não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Eu acho lindo esta palavra, porque é o Senhor Jesus que fala para nós: o teu coração, ele vai querer estar inquieto, ele vai querer estar em angústia, mas você não pode permitir que o teu coração se preocupe. E também Jesus fala: não se deixe amedrontar. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 7, diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, é a paz que vem de Deus, ela ultrapassa a razão. E ainda Paulo fala: guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo Jesus, porque quando estamos em Cristo Jesus, a paz que vem de Deus, ela vai ultrapassar toda e qualquer razão, nos ensinando, nos mostrando, nos trazendo à memória que nós estamos guardados em Cristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 16, Paulo fala assim: ora, o Senhor da paz, ele, olha que palavra, ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Nós paramos um pouco para pensar nesse versículo. É o Senhor da paz, é o Senhor que nós servimos, é o nosso mestre. Ele pessoalmente, nós estamos com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e fala assim: vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Mas lembra do conselho de Jesus? Não vos deixeis amedrontar, não deixe o teu coração ficar inquieto, ao contrário, olhe para Jesus, porque você não passa sozinho. Nas adversidades, nós vemos o próprio rei Davi nos mostrando que passaríamos por adversidades, mas olha o nosso consolo, Salmo 27, verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha o consolo, olha o que o rei Davi está falando. Vai passar por adversidade? Podemos, não estamos imunes a isso. Mas o que Davi traz para a nossa reflexão? No dia da adversidade, o Senhor vai nos esconder nele. Nós estaremos ocultos nele, sendo sustentados por ele. É muito importante nós entendermos. Ainda no Salmo 37, verso 39, o rei Davi fala: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele está afirmando, ela virá do Senhor. Ele, o Senhor, é a sua fortaleza na hora da adversidade. Você precisa entender que o Senhor é a nossa fortaleza, que no Senhor nós estamos ocultos, nós estamos protegidos. Quando a Bíblia fala sobre sofrimento, nós estamos falando sobre um versículo que fala que muitas são as aflições do justo. E quando a Bíblia fala sobre sofrimento, nós podemos lembrar de 2 Reis, capítulo 13, verso 4, que diz assim: então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este, quem? O Senhor o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Vamos pensar um pouquinho. Jeoacás, ele foi filho de Jeú. Jeú era um rei idólatra e Jeoacás também. Ele não deixou de ser idólatra mesmo com a experiência que ele teve com o Senhor. Mas o Senhor, ele olhou para o sofrimento do seu povo. E o Senhor, ele agiu a favor do povo dele. Olha que tremendo! Esse rei Jeoacás, ele não servia o Senhor, mas ele buscou o Senhor. E a Bíblia fala, quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos, e nos mostra através desse versículo que Deus, ele é misericordioso. Ele ouviu a oração do rei Jeoacás e em compensação ele livrou o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo 69, verso 29, ele ainda fala assim, olha: quanto a mim, grande é a minha aflição e minha dor,
protege-me, ó Deus. A tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Lembra que nós lemos nos Salmos que o rei Davi, ele fala que o Senhor nos coloca sobre a rocha, o Senhor, ele nos sustenta. Podemos passar por dificuldades, por aflições, assim como nós vimos nesse versículo, podemos passar por dor, mas o Senhor, ele nos protege, o Senhor, ele nos salva, o Senhor, ele nos socorre, o Senhor, ele nos eleva acima de qualquer sofrimento. E o próprio Jesus, ele nos mostra sobre perseguições. Vamos ver, João 15, verso 20, diz assim: lembre-se das palavras que eu disse. É o próprio Jesus falando para nós. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. O que acontece conosco é que quando nós estamos passando por algumas perseguições, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja em casa, com a vizinhança ou até mesmo na igreja, a gente precisa olhar para Jesus, porque o próprio Jesus fala: olha, o servo que somos nós não é maior do que o seu Senhor, que é o nosso amado Mestre Jesus. E Jesus fala que ele passou por perseguição, e ele fala que nós também não estaríamos isentos, mas ele fala assim: olha, fiquem atentos, obedeçam a minha palavra, olhem para mim, porque é de mim que vai vir o sustento, que vai vir o socorro, que vai vir a ajuda. Paulo, em 2 Timóteo 3:12, ele fala: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu estou trazendo esses versículos para você entender que nós não estamos isentos de luta, nós não estamos isentos de tribulações, de perseguições e de aflições, mas uma coisa o Senhor nos deixa claro nesse dia: qualquer circunstância que estivermos enfrentando, o Senhor, ele passa conosco. Eu preciso entender isso. O Senhor, ele nos mostra que ele está conosco. O Senhor nos mostra através da palavra dele que ele nos ajuda a suportar todas as circunstâncias difíceis, aflições complicadas. Qualquer circunstância, você precisa entender que o Senhor, ele te sustenta. Segundo Timóteo 3:11, Paulo, ele nos traz justamente esta palavra para que nós possamos entender que o Senhor está conosco. E olha que Paulo fala: observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, em Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. Então você entende que nós podemos passar sim por circunstâncias desfavoráveis a nós, mas também nós passamos com aquele que nos sustenta, com aquele que nos fortalece, com aquele que nos ajuda a suportar. Eu não posso, diante da aflição, da dificuldade, das lutas, virar para Jesus e colocar a culpa em Jesus, porque o próprio Jesus, que é o nosso amado Mestre, nos ensina que podemos passar por essas circunstâncias, mas ao contrário, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos estar em Jesus, porque Jesus, quando ele nos ensina que diante dessas circunstâncias, nós precisamos orar por aqueles que estão nos perseguindo, sabe para quê? Para que eles venham a ser salvos. Mateus 5, 44 e 45, Jesus fala assim: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Então eu preciso, ao invés de eu ficar murmurando, ao invés de eu ficar
indignada com essas pessoas que nos perseguem, eu preciso estar orando por elas. Eu preciso estar pedindo para Jesus, através da graça, da misericórdia, da bondade dele, salvar a estas pessoas. E o salmista Davi, no versículo que nós lemos, o versículo chave, que muitas são as aflições do justo, ele nos ensina justamente isso, que muitas aflições o justo pode ter, mas as aflições que o justo passa não vai destruir o justo. Aí nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Vamos ver Paulo falando em 2 Coríntios 4, verso 17. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Dá pra gente entender? Ela é leve porque o Senhor nos sustenta. A aflição, ela se torna leve porque não passamos sozinhas. Ainda fala assim, essas aflições, elas são passageiras. Elas têm começo, meio e têm fim. E eu preciso entender que essas aflições estão produzindo para nós uma glória incomparável, uma glória de valor eterno, uma glória aonde haverá recompensa. E Paulo, diante das acusações, diante das perseguições, diante de prisões, ele não desanima, ao contrário, ele se fortalece. Olha 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Perplexo é tomado de espanto. Quando Paulo fala em tudo nós somos atribulados, dá para entender que pode acontecer e que se acontecer ou quando acontecer, o Senhor vai estar me sustentando. Muitas pessoas, diante das dificuldades, eles desanimam, eles abandonam o Senhor, eles desistem, eles olham somente para o momento da aflição, o momento da dor. Eles não conseguem olhar para Jesus, eles não conseguem entender que Jesus está trabalhando a favor dele. E aí ele se entristece com Jesus, ele se afasta de Jesus, até mesmo como se ele estivesse punindo o próprio Jesus pelo sofrimento que essa pessoa está passando. Mas aí, sabe o que acontece? Nós precisamos voltar o nosso olhar para Jesus. Nós precisamos focar no Senhor Jesus. Nós precisamos entender que Jesus nos sustenta. Salomão, em Provérbios 24, 10, ele fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que dá para entender é que no momento da adversidade, eu me posiciono com o Senhor e o Senhor me fortalece e o Senhor me sustenta. Hebreus 12:3 já fala assim, olha, refletir profundamente sobre aquele maiúsculo que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Tá difícil? Olha para o autor e consumador da tua fé, reflita sobre o que o Senhor Jesus passou por você, passou por mim, a oposição que Jesus passou aqui na terra, e ele foi vitorioso, e ele nos faz vitoriosos. Nós precisamos lembrar que Deus, ele nos capacita para passarmos por esses momentos difíceis. Ele manda o conforto, o consolo através do Espírito Santo para cada um de nós. E através da presença gloriosa do Senhor que está em nós, através do Espírito Santo, nós somos confortados, nós somos consolados, nós somos ajudados, nós somos animados. Nós vamos observar a atitude de alguns homens de Deus que passaram adversidades, que passaram sofrimento. E olha qual foi a atitude deles. Vamos começar com o rei Davi. É lindo a gente entender que na hora da dificuldade, da luta, da aflição, sabe o que Davi fazia? Ele orava, ele pedia misericórdia para Deus. Salmo 4, verso 1.
Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O problema de hoje é que as pessoas acham que eles têm que colocar Deus na parede, que eles têm que pegar e ordenar a Deus o que Deus deve fazer. Mas aí nós vemos que na hora da adversidade, o rei Davi orou, o rei Davi clamou, o rei Davi pediu misericórdia para Deus. E Paulo, na hora da adversidade, sabe o que ele fazia? Ele perseverava na oração. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas perseverai na oração. Tem pessoas que oram, mas eles desanimam. Tem pessoas que, porque a luta ela é um pouco mais prolongada, elas desistem. Mas olha o que Paulo faz. Ele orava, ele perseverava, ele se alegrava e ele fortalecia a fé dele em Deus. Ele não ficava desesperado, ao contrário, ele sabia, ele mantinha a esperança de que o Senhor estava sustentando ele e o que o Senhor tinha preparado para ele era muito tremendo. O que o Senhor tem preparado para você é algo tremendo. Vamos ver Pedro. Pedro, ele fala que nós não devemos estranhar uma ardente luta que nós passamos. Pedro, ele fala que nós precisamos estar atentos. Tem pessoas que a tendência dela é valorizar a luta. Tem pessoas que a tendência dela é ter dó dela mesma, quando fala se autocomiserar. Agora, tem pessoas que elas valorizam a luta de uma forma tão grande, elas maximizam o problema dela, elas como se aquilo fosse um troféu para elas, mas não é assim que Pedro nos ensina. 1 Pedro 4:12 fala assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Eu não posso estranhar. A Bíblia ela fala que muitos passam pelas mesmas provações, muitos passam pelas mesmas dificuldades, mas quando Pedro fala amados, ele está nos mostrando, nós somos amados pelo Senhor. Agora vamos lembrar de Josué. Quando Josué, ele passava por toda aquela prova, por toda aquela luta e está conduzindo o povo de Israel à terra prometida, sabe o que ele fazia? Ele lembrava da ordem que Deus deu a ele. Josué capítulo 1, verso 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus, ele é contigo por onde quer que você andar. Olha Josué, que ordem é essa? Foi justamente Deus falou para ele: Josué, Moisés, o meu servo, ele é morto, agora é contigo, Josué. Mas não adianta, Josué, no momento das dificuldades, no momento dos desafios, no momento das oposições, no momento da aflição, você desanimar. Ao contrário, aí Deus fala: Josué, eu te dou uma ordem, esforça-te. Tem bom ânimo, não tenha medo, não fique espantado, não. Sabe por quê, Josué? Porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou contigo. A ordem de Deus para Josué, no versículo anterior, era ler, meditar na palavra, se esforçar, ter bom ânimo, não ter medo, não se apavorar, nem se espantar. Mas o mais gostoso que a gente vê era para Josué valorizar a presença do Senhor que era com ele. Você tem valorizado a presença do Senhor contigo? Ou você tem dado ouvido a vozes te trazendo desânimo, te trazendo tristeza, te trazendo angústia? Nós poderíamos citar vários outros personagens da Bíblia que passaram por muitas aflições. José, Daniel, Neemias, os heróis da fé, como você lê em Hebreus 11. Mas uma coisa é necessário você lembrar que você tem um Deus. Esse Deus, ele é vivo. Esse Deus, ele é fiel. Esse Deus, ele luta por você. Quem nos mostra isso é Moisés. Deuteronômio capítulo 3, verso 22. Não tenham medo deles. O Senhor,
O seu Deus é quem lutará por vocês. Quantas vezes você fica amedrontado porque você está vendo que você não está conseguindo passar pela dificuldade? Só que você não precisa ter medo, porque é o Senhor teu Deus que vai passar com você pelas dificuldades. Você precisa se lembrar que Ele é o teu aliado. Deus não é teu inimigo. O salmista fala isso no Salmo 144, verso 1 e 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha. Ele é forte, Ele é poderoso e Ele te sustenta. Continua no versículo: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, e o meu libertador é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele, o Senhor, subjuga a mim os povos. É quando você entende que Deus está mostrando para nós que Ele é a fortaleza, Ele é torre de proteção, Ele é o teu aliado fiel. E olha, tudo tem um tempo, como a gente vê na palavra, todas as coisas têm um tempo, mas você não pode se esquecer que Deus, Ele é teu aliado, que Deus, Ele passa com você na prova. Nós precisamos estar vestido, estar revestido da armadura de Deus. Paulo nos ensina sobre isso em Efésios 6 e 11, que fala: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você não pode se esquecer que você tem um adversário, mas você precisa se lembrar que outras pessoas também têm o mesmo adversário que você tem, que outras pessoas, elas passam pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. Outros passam até por sofrimento pior. Pedro, ele nos diz isso, ele diz que é necessário nós entendermos que a fonte do nosso sofrimento é o nosso adversário e nós precisamos resistir firme. 1 Pedro 5:9 fala assim: resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Se pararmos um pouco para pensar, estamos vivendo um tempo atípico, um tempo até onde todas as nações estão passando pela mesma circunstância. Só que nós olhamos, nós temos que permanecer firmes, conscientes que o Senhor nos sustenta. Vou começar a concluir. Para passarmos nesses momentos de adversidades sem o meu coração se afligir, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso manter a minha fé alicerçada na rocha, porque sem fé é impossível eu agradar a Deus. Eu preciso me lembrar todos os momentos que o Senhor, Ele é conosco. Você não pode se esquecer. O Senhor, Ele é contigo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Força e Coragem para prosseguir, e que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.